Eu sou o último de 10 irmãos. Desde o nascimento, coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Lembro-me de uma infância cheia de terror ao anoitecer. Fui constantemente perseguido e atormentado por demônios durante minha infância. Eu engatinhava em um espaço pequeno porque tinha medo do sol. Meu pai me colocou em uma escola católica onde aprendi a rezar o rosário. Aos 6 anos, quando não suportava mais a situação na casa do meu pai, mudei-me para a casa da minha irmã. E foi lá que aos 12 anos tive o meu primeiro encontro com o tarô e a invocação dos espíritos. Meu amigo disse: "Preciso ter uma conversa séria com você." Nós nos encontramos na casa de um vizinho, e ele tirou cartas de tarô e as colocou sobre a mesa. Ele encheu uma bola de cristal com água e colocou-a de lado. Ele disse: "Não tire os olhos deste copo, porque não podemos brincar com as cartas do tarô até que venham e bebam a água." Eu disse: "Quem está vindo aqui?" Ele disse: "Demônios." Eu ri, e pensei que isso era loucura. Em pouco tempo, senti uma presença estranha na sala. Senti minha pele se soltar e vi a água escorrer lentamente do copo como se estivesse quebrado. Aprendi como invocar demônios, necromancia e etc. Eu flutuei no ar até que os demônios não me deixassem dormir. Eles sussurravam em meus ouvidos dizendo: "Mate-se, você não vale nada." Eu tinha 13 anos, procurei a navalha para cortar meus pulsos e morrer, mas não consegui. Então fui para os arredores de um vulcão. Tropecei em um cercado com arame farpado. Eu agarrei com toda a minha força e chorei. À meia-noite, enquanto o sangue escorria de minhas mãos, ouvi passos atrás de mim. Senti uma mão tocar meu ombro e vi um homem que nunca tinha visto antes. Ele disse: "Não chore mais. Procure vingança." Ele colocou um pedaço de papel no bolso da minha camisa e disse: "Isto tem um endereço. Procure-o como um favor especial meu." Ele flutuou pelo recinto como se fosse um fantasma. Procurei o endereço, e era uma linda casa branca com um lindo jardim verde. Tinha carros, mas estavam sujos e empoeirados. Bati na porta e chamei. Então a porta se abriu lentamente. O homem sorriu como se me conhecesse e disse: "Jovem, o que você quer?" Eu dei a ele o papel. Ele olhou para ele e disse: "Não tenha medo. Eu sou a pessoa que vai te ajudar. Confie em mim. Tudo o que eu peço é que você fique aqui por 7 dias. Depois conversaremos." Eu entrei e estava completamente escuro. Na parte de trás, havia luzes de velas. Entrei em uma sala e vi um altar com velas, mas não havia ninguém. No 7º dia, vi o homem sentado com 2 livros. Ele disse: "Parabéns, sou o professor Fronteiras. Sou do México, e sou representante da igreja de Satanás em El Salvador." Enquanto ele invocava demônios, senti uma presença negra e maligna engolfar meu corpo. Ele disse: "Quero que fiques comigo. Esses livros têm poderes sobrenaturais, mas não posso eleger você." Ele se levantou e escreveu 3 perguntas em um quadro branco tirado de um dos livros. E então disse: "Escreva uma carta pedindo a Satanás que aceite você. Coloque as 3 perguntas no centro da carta e deixe espaço para as respostas." Esperei dias até chegar a uma montanha, e debaixo de uma pedra coloquei o envelope. Fronteiras disse: "Vamos esperar até que os espíritos sinalizem quando você vai receber a resposta." Digo isso porque nem todos os satanistas esperam no mesmo período de tempo pela resposta. Esperei 7 dias. Ele me mostrou um ritual e me disse para fazer 7 vezes antes de ir para o envelope. Ele disse: "Quando você buscar a resposta, leve uma vela de 7 polegadas, uma caixa para colocar as velas, uma bola de algodão e papel oleado de qualquer igreja católica romana." Ajoelhei-me e fiz o ritual. Então senti um vento frio soprar a vela. Eu me senti como se estivesse ajoelhado sobre gelatina. A terra estava fria, e parecia que ia rachar para me mandar para o abismo. Fechei meus olhos com força, e senti Satanás junto com seus demônios caminharem em minha direção. Eles eram tão reais que se eu estendesse minha mão, teria tocado em alguém. Senti uma presença horrível e tremia. Quando devolvi a carta ao professor, ele abriu os braços e disse: "Bem-vindo. Os espíritos aceitaram você." Tive uma febre terrível. Mais tarde, ele me deu meio copo para beber. Eu não perguntei o que havia nele. Então perguntei: "No satanismo são 7 níveis, e cada nível possui 170 horas de instrução com um espaço de 20 horas em cada um. Depois de concluir o estágio final da iniciação, eles rasgam uma página da Bíblia e a queimam. Eles pegam as cinzas e as dissolvem em um copo d'água. Então dão para você beber como uma blasfêmia contra a palavra de Deus. Satanistas rasgam Bíblias, cospem nelas, ficam sobre elas, queimam-nas e fazem muitas outras coisas." O professor Fronteiras disse: "Não podemos continuar a iniciação.
até que você realize um ritual de sangue. Ele me preparou em mente, alma e corpo. Ele me fez ir a uma igreja e andar 7 passos. No 7º passo, cortei as veias do braço direito e usei o sangue para formar um círculo. Peguei um jornal com muitas blasfêmias e li, e as fiz uma por uma. Aquela noite foi horrível. Depois que saí, toquei-me para ver se ainda estava vivo. Eu não conseguia parar de sangrar. Então o professor me marcou com tatuagens usando fogo. Ele marcou uma cruz invertida no meu braço direito e no meu coração. A outra tatuagem na minha perna direita era o pentagrama. A última tatuagem nas minhas costas era o diabo na forma de um lindo anjo. Ele tinha uma caveira na mão levantada e uma cruz invertida na parte de baixo da mão. Fronteiras me disse: esta noite, você deve saber que o anjo em suas costas é Satanás. A caveira é Jesus, e a cruz simboliza Satanás matando Jesus, enviando para as partes mais profundas do inferno. A decisão mais estúpida de Deus foi enviar Jesus para o crucificar, porque morreu covarde, derrotado, o pior erro de Deus, e etc. Satanismo ensina que Jesus lutou contra Satanás e perdeu. Eles pedem que você recite Jesus morreu 1000 vezes todas as noites. Eu comprei muitas coisas, jejuei várias vezes e etc. Às vezes, os rituais terminavam em sangue com demônios instruídos por médiuns. Quando fazem, as bruxas fazem o pentagrama com sangue e colocam velas ao redor deles e estabelecem altares satânicos. Eles colocam um maior bloco de gelo no chão e usam uma moeda de bronze com um cachorro crucificado de um lado e um porco do outro. Uma pessoa vai estar no centro do pentagrama com uma moeda em uma das mãos, e a mão estendida sobre o bloco de gelo. Alguém vem e corta seu braço, enquanto o gelo se banha em sangue. Eles recitam uma prece dizendo: ó Satanás, pedimos a você, que assim que o sangue cair sobre o gelo, os evangélicos também esfriarão, que a igreja esteja morta onde suas bocas estão pesadas demais para louvar a Deus. Eles frequentemente traziam fotos de pastores para confirmarem os rituais. Eu tenho muitas cicatrizes desses rituais. Uma vez, meu dedo estava pendurado por um fio. Conheci 18 livros satânicos. Fiz um ritual em um cemitério em São Miguel por 7 dias. Fronteiras disse: certifique-se de não usar o corpo de um cristão morto. Eu perguntei ao redor para ter certeza. Um médium se comunicava com espíritos para confirmar se a pessoa era ou não cristã. O artigo 3 do capítulo 28 do Manual do Ocultismo Satânico diz: nunca faça mágica em um protestante. É absolutamente proibido porque, se o fizer, enfrentará as consequências. Eu vi bruxas ficarem paralisadas quando tentaram prejudicar as campanhas cristãs. Eu vi bruxas rolarem como cães raivosos vomitando pelas ruas sob o julgamento de Deus. Uma das bruxas mais poderosas do Oriente veio fazer mal a um pregador. Um cachorro na igreja morreu, e as pessoas sentiram uma presença estranha, então oraram. A bruxa queria ir embora, mas ela não conseguiu. Ela teve uma convulsão no chão e se tornou uma cristã. A congregação do professor Fronteiras era inimaginável. Não sei como eles conseguiam tanto dinheiro. Eles tinham seus serviços anunciados na TV, tentando recrutar pessoas por meio de médiums por qualquer motivo. Amor, cura, leitura da sorte, etc. Até mesmo alguns cristãos foram tentados. 9 homens vieram a ser iniciados como eu. O professor disse: fique e me ajude. Eu os instruí sobre o básico do satanismo, mas o resto era com o professor. Nós os ensinamos por quase um ano até que ouvimos falar de uma campanha cristã. O evangelista Pablo Rosales estava chegando. Todas as noites eles tinham 20 pessoas, o que não era normal na época. Todas as noites aconteciam milagres e curas. Um dos satanistas não acreditou em um grande poder de lá. Ouvi dizer que o poder era tão real que muitos sentiram o orvalho caindo sobre eles. Todos choraram ao aceitarem Jesus, incluindo o satanista que foi lá. Fiquei na cama, até que Fronteiras com seus poderes iniciou um processo de liberação em minha vida. Eu me projetei astralmente e me preparei. Então Fronteiras disse: os protestantes levaram um estudante esta noite. Vamos fazer um grande jejum hoje. Vamos bloquear a campanha. Não deixe mais um dia passar. Jejuamos e invocamos poderes sobrenaturais. Queríamos que o pastor adoecesse, que o equipamento fosse destruído, algo para impedir a campanha. O professor me disse: vai e mate o pastor 3 vezes. No satanismo, alguém que atua na 4ª categoria ainda é normal. Alguém que pode olhar para uma flor e desintegrá-la com poderes mentais é normal. Alguém que trabalha e resiste no 6º, 7º, 8º, 9º e 10º níveis não é normal. Fronteiras chamou um cachorro e olhou para ele. Rapidamente o cachorro caiu vomitando sangue e morreu. Ele disse que eram seus poderes mentais. Aprendi como quebrar um vidro e levantar objetos.
Fui para a campanha cruzando um rio à noite. No meio do caminho, o pastor estava de pé. Ele correu para me encontrar, me abraçou, chorou e disse: "Filho, você não veio porque queria. Deus o trouxe aqui. Deus quer perdoá-lo. Deus quer salvá-lo. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus quer fazer algo com sua vida." Seu braço estava tão pesado que não pude suportá-lo. Eu tinha certeza da vingança. Eu pensei: "Ó pastorzinho, se você soubesse o que vim fazer com você esta noite." Ele me acompanhou, e me sentei o mais perto que pude do pastor. Outras igrejas encheram a igreja de dentro para fora. Senti algo estranho porque não sabia como sair. Não havia saída. As pessoas estavam dançando, falando em línguas que eu não entendia, chorando. Senti algo estranho em meu corpo. O evangelista veio chorando e disse: "Irmãos, quando eu estava orando, o Espírito Santo revelou que há demônios aqui esta noite." A igreja se levantou e orou. Eu queria ir embora, mas estava preso. Quando o evangelista começou a pregar, invoquei maldições sobre ele. No ocultismo, não há humano que possa resistir a esses encantamentos. Tentei 3 vezes e nada funcionou. Fiquei confuso e pensei: o que há de errado com este homem? Ele é como concreto. O evangelista fechou a Bíblia e disse: "O Espírito Santo me exorta a não pregar. Esta noite o Espírito Santo se manifestará e expulsará os demônios aqui." Pessoas choravam, imploravam por cura, aceitavam Jesus e etc. As pessoas me colocaram cara a cara com o evangelista. Ele disse: "Não quero ninguém orando de olhos abertos. Quem não fechar os olhos vou colocar meus dedos em seus olhos." Não escutei, e concentrei-me ao máximo nos 3 mistérios do inferno. Enquanto me concentrava, senti gotas d'água caírem sobre minha cabeça. Eu olhei para cima e não havia água no teto. Senti um fogo estranho percorrer meu corpo de dentro para fora. Fechei os olhos com medo e senti uma mão tocar meu ombro. Eu estava tremendo como nunca antes. Esse poder me jogou de joelhos e falei em línguas. Enquanto eu estava encharcado de suor, o pastor veio e disse: "Jovem, levante-se. Você aceitou Jesus esta noite?" Eu disse: "Não, senhor, não aceitei ninguém." E fui embora. Naquela noite não consegui dormir. Os cristãos disseram ao meu pai que aceitei a Cristo. Eu disse ao meu pai que era mentira. Eu deveria estar em um ritual de sangue, mas esta força não me permitiu. Eu estava na propriedade de meu pai e ouvi uma voz no ar dizer: "Retorne à campanha." Eu olhei em volta e não havia ninguém lá. Voltei para a campanha e sentei no fundo. Eu apenas me levantei, e o poder que veio sobre mim não me deixou andar. Bem ali, comecei a chorar incontrolavelmente. Um homem idoso disse: "Jovem, você está chorando. Quer aceitar Jesus esta noite?" Com todas as suas forças ele me trouxe para a frente, e eu aceitei a Cristo. Quando aceitei a Cristo, Satanás declarou guerra contra mim. Ele não me deixou dormir um minuto por 10 dias. Até que alguém me disse para procurar um certo pastor. Eu disse: "Pastor, preciso de sua ajuda." O pastor disse: "O que há de errado?" Eu disse: "O diabo não me deixa dormir." Ele disse: "Diga-me a verdade. Você tem algum material satânico?" Eu disse: "Fiz um pacto com o diabo. Tenho 18 livros." Ele disse: "Meu Deus, onde você os tem?" Eu disse: "Aqui, nas minhas roupas." Ele disse: "Traga os livros. Estamos indo para a igreja. Vou queimá-los e você não vai embora até que Deus o entregue." Quando ele disse isso, eu ri. No satanismo cada livro é classificado em categorias. Eles estão todos consagrados às trevas. Sangue humano é derramado a cada 3 páginas. Quando você o joga no rio, ele aparece embaixo do seu travesseiro. Ele colocou óleo sobre cada livro e os incendiou. Como cobras, eles se retorciam e giravam enquanto queimavam. O pastor me fez jejuar por 5 dias. Alguém me disse para ir a um canto escuro e pegar uma lamparina para conhecer o demônio que me perturbou quando aceitei a Cristo. Era um gigante. Sua pele escura parecia que estava banhada em óleo e brilhava intensamente. Não havia um pelo em seu corpo. Tinha seios como os de uma mulher caindo até a cintura. E havia um bebê mamando seus seios. Ouvi uma voz me dizer: "Pegue uma pedra e atire no demônio." Quando o peguei, o demônio foi embora. A voz disse: "Esta rocha simboliza seu trabalho e jejuns." O processo de libertação começou onde eu tive que lutar por minha alma e com a ajuda de Deus, me tornei um evangelista que com meu testemunho, agora prego o grande poder e triunfo de Cristo sobre as trevas e as forças do satanismo.